aluno de graduação de Ciências pela Universidade Federal de Minas. E o meu trabalho tem como título a avaliação da resistência à corrosão da lignite molibdênica, utilizado como revestimento metálico de materiais de transporte de petróleo. Corrosão e a corrosão é um problema frequente e ocorre nas mais diversas atividades, como por exemplo nas indústrias químicas, petroquímicas, na indústria civil, automobilística, nos meios de transporte e telecomunicações, trazendo como consequência não só prejuízos econômicos, mas podendo causar graves acidentes e contaminação. Aqui são algumas ilustrações em que a corrosão são os principais fatores para que acontecesse. A queda de uma ponte, acidentes com aeronaves e corrosões duplas causando vazamento. Corrosão na indústria do petróleo. O petróleo é um composto com uma composição bastante complexa. E nessa composição encontramos impurezas como nitrogênio, enxofre, areia, água, compostos organometálicos, que conferem ao petróleo um alto grau de corrosividade. Aqui, algumas ilustrações, aqui no suporte de um tanque de armazenamento de gás, foi corroído, provocando uma pequena queda. Aqui nas tubulações da indústria do petróleo com um alto grau de corrosividade e aqui em dutos marítimos. Diante disso, temos o esforço que pode ser feito. A utilização de métodos para prevenir ou minimizar a corrosão, como por exemplo a utilização de revestimento metálico. E de que modo isso pode ser feito? Essa proteção ela pode ser obtida de várias maneiras e métodos. No meu trabalho, eu utilizo o método da eletrodeposição, que consiste na obtenção de ligas metálicas com propriedades superiores aos materiais que serão revestidos. A minha metodologia se iniciou com a preparação do banho eletroquímico. Aqui são os meus reagentes, concentrações e substituições. O sulfato de níquel será a fonte de níquel e será o indutor para a eletrodeposição do molibdato de sódio. O molibdato de sódio será a fonte de molibdênio. O fosfato de boro, o agente amortizante. O sulfato de sódio, o agente complexante. E o sulfato de sódio, o agente sulfatante. Em seguida, foi iniciada a preparação do substrato. Eu utilizei uma lâmina de cobre com forma quadrada e área superficial 8 cm². Esse meu substrato passou por 2 tratamentos. O tratamento químico, que consistiu de uma solução de NaOH 10% para remoção de substâncias orgânicas. Em seguida, uma solução de H2SO4 1% para ativação de superfície. O segundo tratamento é o tratamento mecânico, onde o meu substrato passou por 3 polimentos com lixo de 200, 400 e 600 mechas. Logo após a preparação do substrato, iniciou-se o processo de eletrodeposição. Inicialmente, eu fazia um veste com a fonte do meu banho eletroquímico a uma temperatura de 70 graus e pH 9, esses dois parâmetros estavam constantes. Nessa solução foi inserida uma malha de platina cilíndrica, que no meu processo de eletrodeposição age como ânion. Nessa malha cilíndrica foi inserido o meu substrato de cobre, que é o meu caso no processo de eletrodeposição. Meu processo de eletrodeposição foi controlado por um galvanostato e sobre a agitação mecânica foi controlado por um eletrodo rotatório. Em seguida foi feita a caracterização dessa liga, com a morfologia da superfície através do MEV, composição da liga através do EDX, a motricidade através do DRX e some figurante. Os ensaios de corrosão foram realizados numa célula convencional, com o meu eletrodo de trabalho era a lâmina de cobre revestida com a liga de níquel molibdênio, meu contra-eletrodo uma lâmina de platina de 9,5 cm², e meu eletrodo de referência é o eletrodo de calor melano saturado. Essa célula convencional estava conectada a um potenciostat galvanostato, que por sua vez estava conectado
ao meu software GPS no computador. Essas imagens foram as imagens do meu estado. Agora, para a realização dos experimentos foi feito um planejamento fatorial 2 ao quadrado, como segue aqui nessa tabela. Fizemos 6 experimentos, são dois experimentos no ponto central, onde eu varia a densidade corrente de 20 a 100 mil amperes. 20 seria meu ponto menos 1, 100 meu ponto 1, e o ponto central 50, 70. A agitação mecânica variou de 30 a 70 RPM, 30 meu ponto menos 1, 70 e o ponto central 50. Aqui nós temos os valores da composição da líquido, muito bem, e aqui os potenciais de corrosão. A ferramenta de análise foi o estatística 5.0 e obtivemos o seguinte modelo, onde o X é a minha densidade corrente, o Y é a agitação mecânica e o XY seria a covariância do recurso das duas variáveis. O modelo linear apresentou o coeficiente de regressão igual a 52%. Com relação à densidade corrente, a faixa de avaliação foi de 20 a 100 e os melhores valores foram para maiores valores de densidade corrente. Nesse processo, foi verificado que a densidade corrente foi a variável que influenciou em que teve maior influência estatística. Com relação à agitação mecânica, a faixa foi de 30 a 70. Os melhores resultados correspondem aos maiores valores da faixa. E nesse processo, a agitação mecânica teve pouca influência. Aqui nós temos a sequência de resposta do meu estatístico 5.0. E a gente pode observar que os melhores valores para o potencial de corrosão foram para os maiores valores de densidade corrente e a agitação mecânica. Aqui são as curvas de polarização da procedimento linear. Como o estudo dessa liga era para aplicação dos materiais de transporte do petróleo, fizemos algumas análises. Pegamos o melhor valor, o melhor resultado e eletrodepositamos no substrato de aço. Aqui nós temos a curva do aço e essa do cobre. Elas obtiveram o mesmo comportamento. No entanto, a do cobre foi 0,162 mais positivo. 0,162 volts mais positivo. Com relação às análises de dureza, os parâmetros foram a densidade corrente e a agitação mecânica, e os maiores valores de dureza foram obtidos para maiores densidades correntes e maior agitação mecânica. O substrato de cobre, o melhor valor foi 1.240 bits, e o substrato de aço, 1.045 bits. Aqui a superfície de resposta, onde podemos observar que a maior densidade corrente e maior a agitação mecânica teve um maior valor de dureza, 240 bits. Com relação à caracterização, a minha liga níquel-molibdênio teve característica múltipla. Aqui nós temos o pico característico do cobre, se repete aqui. No entanto, a liga níquel-molibdênio tem uma banda larga, que indica que essa liga tem característica múltipla. Aqui são os resultados do método, uma ampliação de 1000 vezes para os melhores resultados. Aqui o melhor resultado e aqui o menor. Observando, a gente percebe que o melhor resultado, a quantidade de nódulos é bem maior do que para os menores resultados. Piores resultados. Aqui foi feita a microscopia em microscópio óptico. O melhor resultado sobre o substrato de cobre e o melhor resultado sobre o substrato de aço. Podemos observar que os nódulos, a grande quantidade de nódulos continuam e é a mesma superfície. As minhas conclusões: obtivemos um revestimento novo, um potencial de corrosão de menos 0,69 volts, apresenta uma microdureza de até 1240 micras, boa aderência e brilho.
Gostaria de agradecer a NP, o PH25, do qual faço parte, a UFCG, a Remos Corrosão de Materiais pela parceria com o laboratório, ao Departamento de Engenharia de Materiais e de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Campina Grande, e a minha colega de trabalho, que é coautora do trabalho, no Carro Bahia do Sul. Temos alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade. A maior parte desses resultados foram apresentados quando você utilizou o cobre. Aí depois você validou, pelo que eu percebi, com o ácido. Por que você não trabalhou diretamente no ácido se o trabalho é relacionado com o transporte do petróleo? Dificilmente você vai encontrar uma simulação do cobre. Dificilmente. É porque no meu laboratório sempre trabalhou com substrato de cobre. Aí, no andamento do trabalho do meu projeto, eu sempre fiz com cobre. Mas com relação para validar, para verificar se o comportamento seria o mesmo, aí a gente conseguiu encontrar fazer de forma porque o substrato de ácido não é depositado. Aí foi só para comparar mesmo se dava o mesmo valor, tinha o mesmo comportamento. A questão o potencial de corrosão ter sido um pouco menor no ácido foi com relação às propriedades dos metais, porque o ácido não tem ferro e ele vai induzir a eletrodeposição do molibdênio. Aí ele induz mais, no caso do cobre não faria isso, mesmo porque o potencial mudasse o potencial de corrosão. A quantidade de molibdênio é um pouco maior. Temos alguma outra pergunta? Obrigada, viu?